Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024. Iniciamos o primeiro estudo da Revista Espírita do ano. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por terem nos mantido aí com esse afinco, com esse compromisso de conduzir o estudo da Revista Espírita. Queremos agradecer também vocês que nos assistem, que acompanham ao vivo conosco aqui a transmissão desse estudo e que assistem também depois de forma gravada. Esperamos também que vocês todos mantenham esse compromisso de continuar o estudo dessa belíssima obra que é a Revista Espírita. O ano virou, mas nós continuamos lá no ano de 1861 da Revista Espírita. Nós estávamos estudando o mês de maio de 1861 e estávamos no estudo de número 37 deste ano. Vamos dar continuidade, então, a partir dali. E nesse estudo de maio, do estudo número 37, Kardec vem trazer o seguinte tema: questões e problemas diversos. Então, eu convido o Pereira também para iniciar o estudo, para iniciar a leitura deste novo tema da Revista Espírita. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, como o Lelo disse, estamos dando continuidade ao estudo, né, da Revista Espírita de maio de 1861. E aí, o tema de hoje é questões e problemas diversos. Então, Kardec começa falando que o senhor Jobard de Bruxelas nos dirige a seguinte carta, assim como as respostas obtidas a diversas perguntas. Então, ele vai colocar aí a carta do senhor Jobard. E começa assim a carta. Meu caro presidente, estando Bruxelas tão longe de Paris quanto a lua do sol, os raios do espiritismo ainda não a aqueceram. Todavia, senhor Nicolas B., tendo me consagrado 2 dias, deu notícia de um médium escrevente de primeira ordem que nos surpreende diariamente, tanto mais quanto ele mesmo está admirado dos magníficos ditados que lhe são feitos pelo espírito Tertuliano. Aqui é só para colocando aqui que é o quinto espírito Florente Tertuliano, né? Fotografia cristã, de 155 a 222. A qual, aí vamos voltar ao texto de novo ali. Magníficos ditados que são leitos pelo espírito tertuliano, o qual deseja que ele escreva um livro explicativo do quadro da criação dos mundos, a partir do caos até Deus. Eu li ontem o grande pintor Yeats, que o compreendeu e quer consagrar-lhe uma página de 100 pés. Não ouço enviar-vos esses sublimes ditados antes que vos tenhais assegurado da identidade da personagem. Junto apenas 2 ou 3 fragmentos que acabo de extrair dos rascunhos mediúnicos que conservo preciosamente. Nós chamamos Cabanes, o materialista, que é tão infeliz quanto o vosso ateus e todos os outros quebradores de lápis. Chamai, pois, a Henri Mondor para saber a longa fileira de matemáticos que ele deve ter habitado. Todo o mundo quer que se descubra Jude, o assassino do Sr. Poisson. A redenção de Gate nos foi anunciada com 8 dias de antecedência. Tenho também a ordem de escrever um livro, mas não sei por onde começar, não sendo nem me podendo tornar médio escritor, sob o pretexto de que não é mais necessário. Vosso discurso de leão é admirável. Eu os fiz ler
aos humanimais mais avançados da nossa Lua. Não há muitos aqui, infelizmente, quando me irei aquecer ao vosso sol? Adeus, caro mestre. Jobard. Então vamos lá agora a uma pergunta, né? O Kardec faz. Os magos, os sábios, os grandes filósofos e os profetas antigos não eram médios? Resposta do Espírito. Evidentemente, sim. O laço que os unia às inteligências superiores agia sobre eles e lhes inspirava novos pensamentos, sem falar de sua própria superioridade, que lhes permitia emitirem apreciações mais exatas. Eles comunicavam aos espíritos encarnados ideias que pareciam profecias, porque estas nada mais são do que comunicações vindas dos grandes espíritos. E, como possuíam a parte dos atributos divinos, as ideias anunciadas tinham caráter de adivinhação e forçosamente se realizaram nos tempos e épocas indicados. Essa é uma questão bem clara, acho que para nós, né, Pedro? Quando você pega, por exemplo, Moisés, né? Moisés conversou com uma sarça ardente, né? Então, uma das, acho que das grandes mediunidades ali que tem na Bíblia ali é a questão de Moisés, né? Que não só na sarça, mas recebeu ali as tábuas de Deus e tal. A gente sabe que para Deus nada é impossível, a comunicação dele com qualquer pessoa, mas com certeza ele tem os seus enviados, e assim como Jesus é o legislador do nosso orbe, Jesus também tem os seus enviados. Então, essa questão de comunicação com espíritos superiores, o que transformava esse tipo de médium em uma pessoa diferenciada, que às vezes até via o futuro, né, eram bastantes. E não indo tão longe assim para a questão bíblica, os próprios xamãs aí, curandeiros aí das tribos indígenas, né, que sabiam fazer todas essas questões de remédios e tal, e as curas, com certeza também, né, essa questão de ligação com espíritos, né, que já detinham todo esse conhecimento, e aí eles conseguiam canalizar esse conhecimento e passar para frente. Então, ele se tornava uma pessoa até bem diferenciada dentro da sociedade, né? Aí temos que diferenciar um pouquinho a questão de Moisés nas tábuas lá que foi colocado. Ali foi um efeito físico. É uma mediunidade de efeito físico que, vamos dizer assim, que mudou, escreveu aquilo na pedra lá e passaram para Moisés. Ele está se referindo aqui, isso aqui o Kardec define bem lá no livro dos médiuns, nas primeiras questões sobre a mediunidade, da mediunidade intuitiva e da sensibilidade, onde Kardec coloca isso, que até certo ponto todos nós somos médios, né? Nessa questão de você sentir ou perceber as coisas, a sensibilidade que nós temos de entrar em contato. Inclusive, ele coloca que basta quando nós orarmos, estivermos orando a Deus, aos benfeitores espirituais, eles estão ali, na sintonia, para nos intuir. Uns têm mais facilidade de captar questões mais, vamos dizer, como você disse ali, mais ligadas a partes filosóficas, religiosas, depende da sintonia com que ele está querendo e do objetivo. Então, nesse ponto aqui, eu concordo que esses espíritos que vieram com essas missões, vamos dizer assim, que ele coloca aí como profetas, aí, eles tinham essa sensibilidade aflorada, né? Essa mediunidade sensitiva maior, que facilitava eles no momento de concentração, né? A receber essas intuições, mesmo que não ostensiva, mas através aí dos pressentimentos e dessas questões assim, eles recebiam essas informações, né? Então, Kardec deixa bem claro, numa das primeiras questões, quando ele fala da classificação da mediunidade, ele fala sobre esses médios sensitivos, né? Inclusive, ele coloca, nesse ponto, todos nós somos médios até certo ponto. Quem não tem aquela intuição, um com maior grau, outro menor grau, mas todos nós temos, né? Inclusive, ele nos orienta, e ali coloca essa questão que deveríamos e devemos, né,
valorizar mais isso. Quando nós tivermos nossas dificuldades, nós entrarmos em prece, em oração e tal, pedindo que os espíritos estão ali para nos ajudar, né? Não resolver nossas questões, mas pelo menos nos intuir e nos colocar. Né? É bem interessante isso. E ele faz outra pergunta. A mediunidade é, pois, um favor aos que possuem? Olha que pergunta, né? Resposta. O verdadeiro médium, que não faz profissão desse dom sublime, evidentemente deve tornar-se melhor. E olha que interessante, né? O que não faz profissão. Você vê, né? Já pegou. A primeira letrinha ali, o primeiro textinho ali, o primeiro ponto ali já vai direto nisso aí, né? E aí ele continua fazendo como pergunta agora, ó. Como não seria de outro modo, quando a cada instante pode receber impressões tão favoráveis ao seu progresso na senda do bem? As ideias filosóficas que emite não são por seu próprio espírito, mas ainda e principalmente por nós, são retificadas naquilo que a sua inteligência, muito fraca, poderia compreender mal e mal anunciar. Profundo nessa resposta, né? É importante de nós desenvolvermos a inteligência, né? Aí o Kardec faz a observação aqui. Observação do senhor Jobar. Dessas respostas, acho que era o senhor Jobar que estava fazendo a pergunta lá, né? Dessas respostas plenas de justeza, segue-se que os bons médios se multiplicam a raça humana, melhora e acabará trazendo, num dado tempo, o reino de Deus à terra. E faz outra pergunta. Nas estatísticas do crime, nota-se que os operários que trabalham o ferro, nela figuram raramente. Terá o ferro alguma influência sobre eles? Resposta: sim, porque nesse trabalho de transformação da matéria, há algo que deve elevar o espírito menos dotado. Uma influência magnética age sobre eles. O ferro é o pai de todos os minerais. É o mais útil ao homem, para ele representando a vida de todos os dias. Ao passo que os metais, que chamais ricos, representam para os espíritos em baixo estágio a fonte da satisfação de todas as paixões humanas. São instrumentos do espírito do mal. Interessante essa resposta, assim, fica meio... não fica muito claro aí, né? Aí ele continua perguntando. Todos os metais podem transformar-se uns nos outros, como pretende certos sábios? Essa questão de fazer o chumbo, fazer o ouro, né? Sim, mas essa transformação só se fará com o tempo. E hoje isso está comprovado hoje, né? Que essas misturas de ligas aí que eles fazem, aí de metais aí, que cria cada vez mais do ferro, fizeram o carbono aí, o aço, e foram modificando, né? E aí ele continua. E o diamante? Resposta: é o carbono desprendido da fonte que produziu em estado gasoso e que se cristalizou sob pressão, que não podeis apreciar. Mas chega de pergunta. Não as posso responder. Tertuliano. Aí foi a pergunta que o Jobar fez ao Tertuliano, né? O senhor Jobar faz uma observação. Eu acho que essas perguntas ali, de repente, que o Jobar estava fazendo, porque o que ele queria? Ele queria, acho que, pelo que entendi, ele queria fazer um tratado desde o caos até Deus, né? Ou seja, desde a imperfeição ali, a Terra se formando, o universo, até chegar na perfeição que seria Deus. Acho que nisso que ele está querendo trazer essas perguntas, assim, porque bem aleatórias essas perguntas, né? Perguntar do ferro e meio que estranho, né? Então, talvez, porque dele ele falou que ele não ia mandar o tratado inteiro para Kardec, ele ia pegar algumas perguntas e mandar para Kardec dar uma analisada, né? Para Kardec não perder tempo também. Eu acho que essas perguntas que ele pegou meio aleatório,
e está enviando para Kardec só para Kardec analisar a resposta e ver a partir dessas respostas se era um espírito confiável para dar continuidade. Ou seja, para conhecer o espírito, né? O livro do espírito que eu estava falando, né? Eu também pensei nesse sentido aí. Uma observação do Sr. João Barbo. Geralmente, os espíritos se recusam a responder as perguntas que poderiam fazer a fortuna de um homem sem trabalho. Cabe a ele buscar, porque as pesquisas fazem parte das provas que deve sofrer na penitenciária que devemos atravessar. É provável que os espíritos não saibam mais que nós, quanto a descobertas a fazer. Como nós, podem pressenti-las, pode guiar-nos em nossas pesquisas, mas não nos pode evitar o prazer ou o trabalho de pesquisar. Nem por isso é menos agradável quando julgamos ter uma solução, obter uma aprovação que podemos considerar como uma confirmação. Uma nota aqui. Sobre o assunto da observação acima, vide o Livro dos Espíritos, questão 532 e seguinte. Livro dos Médios, capítulo Evocações. Perguntas que se podem fazer aos espíritos, item 78 e seguinte. Nota provável de revisão da época, que fez essa revisão aqui. Aí agora vamos à observação do senhor Allan Kardec e a carta do nosso honrado confrade. É anterior à publicação do número de março da revista, na qual inserimos um artigo sobre o senhor Poisson. Quando a Henri Mondot, várias explicações foram dadas na sociedade. As circunstâncias, porém, não permitiram ainda completar sua evocação, razão pela qual ainda não nos manifestamos. A propósito do pedido que nos fez o senhor... Agora eu me perdi aqui. Não poderia materiais anunciou sobre. A propósito do pedido que nos fez o senhor Diobar, de nos assegurarmos da entidade do espírito que se comunicou sob o nome de Tertuliano, já lhe respondemos em tempo que a respeito dissemos em nosso O Livro dos Médios. Não poderia haver materiais da entidade do espírito de personagens antigas, sobretudo quando se trata de um ensinamento superior. O mais das vezes, o nome é apenas um meio de fixar as ideias, considerando-se que entre os espíritos que nos vêm instruir, o número dos desconhecidos na Terra é incontestavelmente maior. Interessante essa questão, né? Porque nós estamos num mundo ainda pouco evoluído, né? Se a gente parar para analisar, é um mundo de segunda categoria. Então, muitos conhecimentos, olha, hoje a gente está chegando aí nessa questão aí já mais bem tecnológica, né? Questão de internet, computação e reaproveitamento de energia solar, que ainda meio que gatinha ainda no nosso planeta. Então, veja que questões básicas, assim, a gente ainda pena para fazer, por exemplo, a questão de bateria, né? Uma das principais entraves hoje da tecnologia é a duração das baterias, né? Que elas acabam muito rápido e se for para ser muito potente, é muito grande, é muito pesada, por isso que os carros elétricos ainda não conseguem se desenvolver. Então, o que Kardec vem dizer, né? Ele vem dizer que quando é um conhecimento muito além, os espíritos que estão vindo trazer esses conhecimentos, às vezes, não são da Terra, são desconhecidos na Terra. Né? Então, não adianta ele vir com um nome, querendo dizer que a ideia desse é do matemático, é do Galileu, é daqueles filósofos gregos e tal. Às vezes, são pessoas totalmente desconhecidas na Terra, que se eles fossem dar um nome, não ia ter nenhum sentido para nós. Mas, pela crença nossa na habitabilidade de outros mundos, é muito provável que exista, né, essa questão desse intercâmbio de conhecimento de um mundo que já está mais avançado na ajuda do nosso mundo que ainda está avançando, não é? E aí vem uma questão assim da nossa própria cultura mundana aqui de
de sempre ligar a credibilidade no nome, né? Entendeu? Então, se ele coloca o nome lá de uma pessoa que foi destaque naquele assunto, vai criar uma credibilidade para você acreditar na resposta, naquele espírito. Por exemplo, se algum espírito vem hoje falando aqui sobre questões aí de quântica, de física, não sei o quê, se ele colocar o nome de Albert Einstein, todo mundo vai dar uma credibilidade. Foi Albert Einstein, né? Se ele colocar o nome que você falou de um desconhecido, fala, poxa, mas quem que é esse espírito? Então, hoje ainda, infelizmente, o Kardec vem colocando bem isso. E às vezes não vem de outro órbito, totalmente diferente, né? Então não tem nenhum nome conhecido para nós, mas nós ainda, a gente percebe isso nos próprios grupos mediúnicos, nós sempre temos essa necessidade de um nome, né? Às vezes, ainda, infelizmente, tem isso, né? Para dar credibilidade. E às vezes os espíritos usam o nome para dar credibilidade no assunto, nome conhecido. A caso que nós falamos já nas questões de saúde, aí, de medicina, aí eles colocam lá, ó, sei lá, Bezerra de Menezes, colocam um nome assim, porque daí, às vezes não é o Bezerra de Menezes, pode ser outro espírito, mas aí como nós ainda temos essa necessidade, eles colocam, porque são do mesmo nível, do mesmo conhecimento. Né? Então, isso também diz sobre isso aí, né? Ó, aí ele continua, tanto é que ele fala assim, ó, o nome antes de um sinal de analogia e de identidade só lhe devendo ligar uma importância secundária, só que nós valorizamos muito, né? O que se deve considerar, antes de tudo, é a bondade e a racionalidade do ensino. Olha, isso é um alerta para nós, né? Que, em vez de ficar ligando no nome da mensagem, isso está em toda... Acho que toda a filosofia espírita fala sobre isso, né? Que nós temos que ver o conteúdo, né, da mensagem, não de quem que ele vem, né? E nós invertemos o assunto, damos maior importância de acordo com o nome, né? E a gente vai além ainda, né? A gente, às vezes, se detém nem no nome, se detém no título que a pessoa carrega, né? É. Ah, é doutor, ah, não sei o que tem, né? Engenheiro e tal. Ah, parece que como se aquele título que viesse antes, ele impregnasse ali mais conhecimento, mais confiança na pessoa, e é totalmente errado. É no mundo terreno, né? Aqui é assim, principalmente aqui no mundo terreno mesmo. Nós somos muito ligados a esses títulos, né? Doutor, ou meritíssimo, ou não sei o quê, ou né? Mestre. Aí já cria uma credibilidade, porque opa, o cara é mestre. Né? E aí você acaba não analisando mais friamente ou mais racionalmente o conteúdo da resposta, né? Porque você já titulou aquilo como uma credibilidade absoluta, né? Se em nada admitir o caráter do espírito cujo nome toma, se tiver a sua altura, é o essencial. Tá vendo? Isso que nós falamos. Se for inferior, a origem deve ser suspeita, porque o espírito pode fazer melhor, mas não pior do que quando vivo, desde que pode ganhar, mas não perder o que havia adquirido. Olha que resposta interessante aqui, né? Consideradas sobre esses pontos de vista, as respostas seguintes nos parecem imputáveis a Tertuliano, donde concluímos que pode ser ele, sem poder afirmar, ou um espírito de sua categoria, que toma o seu nome para indicar a posição que ocupa, aquilo que eu falei, né? Então ele usa aquele nome ali para dar uma, né, no mesmo nível ali, né? As perguntas e respostas seguintes nos foram endereçadas por um de nossos correspondentes de São Petersburgo. Vamos lá as perguntas. 1. Eu queria me dar conta de qual pode ser o destino da beleza no universo. Não será um escolho que serve às provas? Resposta. Cresce em tudo que espera. Espera-se tudo o que ama. Ama-se tudo o que é belo. Portanto, a beleza contribui para fortalecer a fé. Se muitas vezes ela se torna uma tentação, não é por causa da beleza em si, um dos atributos das obras de Deus, mas por causa das paixões que, semelhante às arpias, murcham tudo o que tocam. Isso é da mitologia monstro alado, com o rosto de mulher, corpo e ave, de rapina, né? As arpias, né?
essa questão da beleza do universo, eu tenho uns contrapontos que eu acho interessante, né? Ver o quanto que a gente é influenciável, né? Que, por exemplo, né, quando a gente, ó, aqui no Brasil, aí, quem é mais velho, eu acho que já viu duas neves, né? Foi em 1970 e poucos, e agora é 2013, né, que teve uma outra questão. Para isso, nunca mais nevou. Né? E aí, mas quando você fala em Natal, o que vem na cabeça? Ah, já vem a questão lá da neve, do boneco de neve, não sei o que tem. Ou seja, eles induz a gente a criar uma beleza de onde a gente não tem. Por quê? Porque a gente mora num país que é tropical e que é sol o tempo todo. E é que nem aquela outra questão que o pessoal fala, né? Ah, hoje o tempo tá feio. Por quê? Porque tá chovendo. Mas por que a chuva é uma questão feia? Né? Ah, por que a claridade com o sol é bonita e a chuva é uma questão feia? Então, eu gosto de ver, sim, a beleza do universo, assim, em cada ponto, porque cada coisa é necessária, né? Ah, o vento, a chuva, a, o trovão, o raio, né? Ontem, anteontem, que estava bem feio para chuva, eu estava voltando de carro, e aí estava dando aqueles raios na laterais, assim, né? Não aqueles raios que caem no chão, aqueles que acompanham a nuvem. Poxa, é tão bonito de ver aquilo lá, né? Lógico que se cair numa casa vai destruir tudo, mas a beleza da criação e a necessidade daquilo lá existir também, né? Então, às vezes, a gente se vincula ali naquela beleza do universo, mas baseado naquilo que alguém falou para nós que era bonito, sem nos dar a liberdade de analisar a beleza da criação mesmo de Deus, né? De cada coisinha que Deus criou, e às vezes a gente não presta atenção também, né? Até na nossa própria respiração, né? Nós respiramos, tem um ar aí, olha, você respira, é uma coisa assim tão bonita, né, tão natural que a gente acaba não valorizando, né? Quando a gente sai, quando a gente vê os próprios em volta da gente, tudo existe um processo aí que faz parte dessa beleza do universo. Né? E você falou isso, essa questão aí de chuvas, eu estive no interior agora aqui do Paraná, na cidade de Marialva, e aonde que tem um recanto lá da família, da minha irmã, e lá pega uma região assim atrás, onde que fica lá, que é descampado, é sítio, fazenda, né? Você vê assim. E aí, quando vem chuva, a gente não vê direito essas questões por causa dos próprios prédios e tudo que a gente está no lugar cercado de prédios. Então, lá, quando peguei uma chuva lá forte, né, de raios e ventos, e aí eu vi assim, às vezes tinha uns sobrinhos lá, ficar tudo meio preocupado, tudo, aí eu comecei, exatamente isso que você está falando, eu fiquei num lugar assim que dava para ver, assim, vendo esses raios, vendo aquelas nuvens assim, e eu fiz essa reflexão também, não, puxa, que coisa fantástica, né? A natureza, né? Os raios, e lá no interior os raios são muito mais fortes que aqui, né? Você já percebe, parece que por causa sei lá, da própria atmosfera que é diferente daqueles raios, aqueles trovões, aqueles... Aí eu fiquei pensando exatamente o que você falou, eu falei, puxa, olha só a grandeza do universo de Deus, né? Você vê isso. Você começa a ver de um outro aspecto, né? Para uns, incomodava, dava medo, né? Poder, tal, de coisa de perigo, né? De tudo ali. Mas se você olhar profundo ali, tá ali o poder do universo, né? Tudo tem uma ideia, né? E é bonito. Você olhava aquelas nuvens assim, você começa a ver uma coisa assim tão fantástica, né? Do universo. É a falta de, às vezes, a gente abrir mais a mente, né? Você pega lá que nem vamos continuando nesse contraponto aí de chuva e sol. Se estiver chovendo o dia inteiro e você ficar lá na chuva o dia inteiro, você pode pegar uma gripe e tudo mais, né? Beleza. Mas se tiver esse sol que nós estamos tendo de 32 graus, fica 3 horas lá no meio do sol, quero ver se você aguenta. Aguenta, né? A chuva você aguenta. Então, como que pode uma coisa que na teoria seria mais bonita que a outra te fazer mais mal do que aquela? Então, são questões assim que tem que se observar. Você falando ali da criação humana e tal, né? Essa questão você falou da respiração, a questão do primeiro batimento do coração, né, de um feto. A vida, Né? né? Como que se explica? Ninguém explica isso. Ah, mas chega um momento ali, com tantas semanas, o coração ele tem uma descarga elétrica e ele começa a bater. Mas da onde que veio essa descarga elétrica? Né? Então, são essas pequenas coisas, quando a gente começa a analisar, assim, poxa, a criação é imensa mesmo e não tem como a gente entender, né? E aí nós, como espíritas, aí a importância de nós estudarmos a filosofia espírita por causa disso, que ela vem trazendo algumas respostas, né? Por exemplo, a necessidade dos ventos, dos miasmas dos raios para queimar os miasmas, tirar aquela energia densa, tudo está
dentro do propósito divino, não é nada por acaso, né? Aquilo que pode ser prejudicial, lógico, ocorre alguns prejuízos no mundo terreno, mas ele tem um benefício muito grande de dissimilar, de dissipar esses miasmas, né? Isso a literatura coloca. Que nem você falou assim, se nós não conhecemos o princípio das coisas do nascimento, como é que você vai explicar o nascimento de uma criança, né? Desse jeito. Vê, um pequeno embrião faz tudo automatizado. Nasce tudo ali, de onde é que vem isso? Né? É uma coisa assim, tão fantástica, e nós vamos compreendendo isso, né? Essa questão aí aí sim seria a própria incorporação da mãe de um espírito, o espírito vem ali, depois renasce, e vem a vida, como é que você falou, com o suspiro, né? A filosofia espírita é isso, né? Faz a gente pensar sobre isso e vai buscar nossas respostas. Né? Por quê? Como? O quê, né? E falta isso mesmo, falta nós estudarmos para compreendermos as coisas. Né? E vamos dar continuidade, então, fazer outra pergunta aqui. 2. E que dirás do amor? Olha só, hein? Essa também é uma resposta. É um bem de Deus. Quando germina, se desenvolve no coração, não corrompido, casto e puro. É uma calamidade quando as paixões a ele se misturam. Tanto eleva e depura no primeiro caso, quanto perturba e agita no segundo. É sempre a mesma lei admirável do eterno. Beleza, amor, memória de outras existências, talentos que trazeis a nascer. Todos os dons do Criador podem tornar-se venenos ao sopro excitante das paixões que o livre-arbítrio pode conter ou desenvolver. Olha só, né? Poético o espírito, né? Poético mesmo, muito bacana. E essa questão é você vê que interessante essa última frase que ele trouxe, né? Todos os dons do Criador podem tornar-se venenos ao sopro excitante das paixões. E aí eu me lembro de uma palestra que tinha aquele que participava conosco, acho que era o Dr. Leonel, né, Pereira? Doutor Leonel, sim. É, né? No magnetismo, né? E daí uma vez que ele deu uma palestra que ele explicou, né, a questão médico e pesquisador, né? Então tinha muita propriedade para falar nisso. E ele explicando lá para nós, né, que tudo em excesso era ruim, né? A água em excesso era ruim. A oxigênio em excesso é ruim. Ou seja, então qualquer coisa que você pegar, você vai conseguir transformar aquilo numa coisa boa ou numa coisa ruim. Assim como ele trouxe o amor. Você traz o amor, coloca no coração de uma pessoa que não é corrompida. Ele vai se tornar puro. Agora pega esse mesmo amor e coloca uma pessoa que tem essas paixões desenfreadas. Vai virar uma coisa ruim. Você pega lá, por exemplo, uma pessoa aí que tem um amor, uma paixão enlouquecedora por uma outra pessoa, num término do relacionamento, é capaz dessa pessoa ir lá e matar, né? Porque se não fica comigo, não fica com mais ninguém. Então, tudo que Deus criou, e aí que vem essa questão, né, do nosso livre-arbítrio. O que a gente vai fazer com aquilo que Deus nos está dando? Já voltando até para aquela questão da mediunidade, que ele deu aquela chamada de atenção. A mediunidade é um presente, então? Lógico que é um presente, porque se ele está dando para a pessoa a questão da mediunidade, é porque ela tem que se aproveitar dela para ajudar na sua evolução. Mas não é para ela fazer daquilo uma profissão. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá, a gente consegue tanto utilizar ela para coisa boa como para uma coisa ruim. Né? Então, não é a criação de Deus que é uma coisa ruim ou uma coisa boa. É o que nós fazemos com aquilo quando a gente tem em mãos. Então, até você colocando esse ponto aí, que falando das paixões, ontem, no nosso livro dos Estudos Espíritos, que nós fazemos nas sextas-feiras à noite, que nós estamos estudando ali o 12º capítulo, né, da terceira parte, que fala sobre essas questões da perfeição moral. Então, tem a pergunta sobre as paixões, que está lá da 907, e vai até, se não me engano, a 912, que ele fala sobre as paixões, e cai bem nessa linha. O Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Embora esteja na natureza? Isso o Kardec perguntou ao Espírito. A resposta é clara: não. A paixão está no excesso de que acresceu a vontade.
visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização das grandes coisas, o abuso que delas se faz que causa o mal. Entendeu? Bem isso que nós estávamos falando aí, né? É o abuso. É que, né, a paixão, inclusive ele vai colocando aqui, dizendo que a paixão é uma coisa boa nesse sentido, que faz com que as pessoas buscam as coisas e dedicam as atividades. Mas como você utiliza ela, que aí é que está a questão, né? Você utiliza o teu livre-arbítrio, né, que foi colocado ali, né? Ó, e o Kardec faz até comentário sobre isso. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, sem vez de a dirigir, deixa que elas dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que, manejada pelas suas mãos, poderá produzir o bem contra ele, se volta e o esmaga. Olha, fantástico, acho interessante essa ligação, quando a gente está lendo um texto aqui, e coincide que foi um texto que nós estávamos estudando ontem, foi questões que nós estudamos ontem no estudo do livro do Espírito, sobre essas questões aí, né? Bem bacana isso, né? Então vamos dar continuidade, ele faz outra pergunta aqui. Aí o Kardec, acho que, não, ele recebeu de outro local lá que vem essa resposta, essas perguntas. 3. Rogo a um espírito bom a gentileza de esclarecer-me quanto às perguntas que vou lhes submeter, a propósito dos fatos relatados às páginas 223 e seguinte do livro dos médios sobre transfiguração. Aí o espírito fala, pergunta. Sendo o aumento do volume e peso da mocinha das cercanias de Saint-Étienne, o fenômeno se produzia pelo adensamento de seu perispírito, combinado com o do seu irmão, como é que os olhos dela, que deveriam ter ficado no mesmo lugar, podiam atravessar da espessa camada de um novo corpo que quase formava diante deles? Como veem os sonâmbulos com as pálpebras fechadas pelos olhos da alma, né? 5. No fenômeno citado, o corpo aumentou, no fim do capítulo 8º. Está dito ser provável que, se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criancinha, o peso teria diminuído proporcionalmente. Não posso me dar conta, conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito, de que este possa tornar-se menor que um corpo sólido. Parece-me que o último deveria ultrapassar os dois perispíritos combinados. Resposta. Como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior, a da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente de sua vontade. Ao mesmo tempo, combinando-se com o do menino, seu perispírito pode formar e realmente forma a imagem dessa criança. A teoria da mudança do peso específico te é conhecida. Seria até interessante a gente ter pego, né, essa questão ali do livro dos médios, esse trecho para a gente trazer, para conseguir contextualizar. Eu não me recordo bem desse estudo, você consegue lembrar desse, Pereira, do livro dos médios, dessa questão da... Eu acredito que deve estar lá na primeira parte do livro médio, que fala sobre os... Esqueci agora lá da... Puxa, fugiu o nome agora. É que eu não estou com o livro do médio aqui perto de mim. Senão eu ia ver aqui. Deixa eu ir aqui para ver essa questão dele. Porque, do jeito que ele está falando ali, houve uma transfiguração e houve uma fusão do corpo da moça com o do irmão. Aqui, ó. Vou ler aqui para a gente, só para a gente conseguir contextualizar, senão fica umas perguntas interessantes e a gente um pouco meio perdido, né? Ó, uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa.
cuja aparência ela tomava. Tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som, da voz e até da maneira particular de falar. Esses fenômenos se repetiam centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha lhe interferisse, ou seja, então ela acontecia meio que automático ali por ela, eu não nem optava por fazer aquilo lá. Então, tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte físico e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo um ilusionismo. Fez a experiência que vamos relatar, que daí eu acho que é essa que ele está escrevendo ali, né? Que ele viu, o irmão era menor, e mesmo assim, tipo, o corpo ficou menor, mas o peso ficou o mesmo, né? Então veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no da transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer com 20 e tantos anos. Ah, não, ele era maior que ela, era mais velho. E era mais alto do que ela, e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que no segundo estado, o peso da moça era quase o dobro de seu peso normal. Ela até ganhava massa muscular. Tá? Concludente, se mostra experiência tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que, noutro tempo, seria sido qualificada de milagre, e que hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. Você vê a que nível chega a transfiguração, né, Tereza? Esse caso aí é bem interessante, que está no livro dos médios, que ele fala isso, né? Algumas pessoas têm essa capacidade de transfigurar totalmente, né? E lá depois tem a resposta, eu acho que fala bem detalhado sobre a continuação, é um texto longo, que fala, eu lembro de ter estudado isso no nosso estudo de mediunidade, que a gente estuda tanta coisa assim, que às vezes a gente não lembra. Aí explica bem como é que isso funciona, né? Como que é feito. Aí aqui ele coloca alguma coisa já, né? Que é a questão do invisível, monta. É interessante. Eu acho assim, a importância de tudo da revista espírita, e nós sempre alertamos as nossas pessoas que nos acompanham, a importância de ela sempre fazer esse link com as obras básicas, né? O livro, eu vim agora falando sobre o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e as outras obras aí para você compreender melhor o que está falando. Senão a pessoa às vezes fica muito perdida, né? Se a pessoa chega estudando a revista espírita e começa a ouvir essas coisas, não começa a entender, né? Por isso que até às vezes no nosso estudo nós aprofundamos um pouquinho mais, voltamos um pouquinho mais lá para que as pessoas despertem essa curiosidade de ir lá e estudar, né? As obras básicas, esses fundamentos, né? E é interessante que ele termina assim o texto. Esse texto aqui, eu pulei umas páginas só para ver o que ele conclui. Olha como que ele conclui o texto. Ele conclui assim, ó. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Para você ver a importância da revista, né? Você vê, Kardec, o livro dos médiuns. Eu não vou explicar novamente uma coisa que eu já expliquei lá na revista de fevereiro de 1859. Isso sempre para trazer importante que é essa obra que pouca gente estuda, né, Pedro? É verdade mesmo, é profundo isso. E a importância disso, né, de você fazer sempre buscar essas respostas, né? Então vamos lá na 6 agora, né? Após haver dissipado uma a uma minhas dúvidas e reafirmado a minha fé na sua base, o Espiritismo me deixa uma questão resolvida. Ei lá, como os espíritos novos que Deus cria e que se destina a um dia tornar-se espíritos puros, depois de terem passado pela peneira de uma multidão de existências de prova, saem tão imperfeitos da mão do Criador, que é a fonte de toda perfeição, e não se melhoram gradualmente, senão se afastando de sua origem? É uma questão, né?
Esse é um mistério que o Eterno não nos permite penetrar. Antes que nós, espíritos errantes ou encarnados, tenhamos atingido a perfeição que nos é indicada. Graças à bondade divina, perfeição que novamente nos aproximará da nossa origem e fechará o ciclo da eternidade. Tem algumas respostas que ainda não conseguimos compreender, né? Por isso que nós estamos colocando. E aqui é bom só colocar, quando ele fala espíritos errantes, e ali ele tem essa classificação no próprio livro dos espíritos, no livro dos médios, são espíritos como nós, aqueles que ainda necessitam reencarnar, né? Daí os espíritos puros que já não necessitam reencarnar não são mais errantes, mas todos os espíritos que estão no mundo espiritual que necessitam encarnar, o Kardec e os espíritos classificaram como espíritos errantes, né? Que necessitam de reencarnação ainda no orbe. Vamos lá na observação que ele faz aqui. Acho que agora é Kardec. Observação. Nosso correspondente não nos diz qual espírito é ela. Nosso correspondente não nos diz qual espírito que lhe respondeu, mas a sabedoria de sua resposta prova que não é um espírito vulgar. Eis o essencial, porquanto, como você sabe, o nome pouco importa. Nada temos a dizer quanto às suas primeiras respostas, que concordam em todos os pontos com o que nos foi ensinado, provando que a teoria que demos dos fenômenos espíritas não é produto de nossa imaginação, visto ser dada por outros espíritos em tempo e lugares diversos e fora da nossa influência pessoal. Apenas a última resposta não resolve a pergunta feita. Vamos tentar remediá-la. Digamos primeiramente que a solução pode ser facilmente deduzida do que está dito com alguns desenvolvimentos em O Livro dos Espíritos sobre a progressão dos espíritos, questão 114 e seguintes. Teremos poucas coisas a acrescentar. Os espíritos saem das mãos do Criador simples e ignorantes, mas nem são bons nem maus. Do contrário, desde a sua origem, teria Deus votado uns ao bem e à felicidade, e outros ao mal e à desgraça, o que não estaria nem conforme a sua bondade, nem de acordo com a sua justiça. No momento de sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como a criança ao nascer, como o germe contido na semente da árvore, mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo, nele se desenvolve a razão, o livre-arbítrio, em virtude da qual escolhe uns o bom caminho, outros o mal, fazendo que uns cheguem ao objetivo mais cedo que os outros. Mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corporal, a fim de adquirir a experiência e ter o mérito da luta. Ora, nessa luta, uns triunfam, outros sucumbem, conquanto os vencidos possam sempre se erguer e resgatar os seus fracassos. Essa questão levanta outra, mais grave, que muitas vezes nos tem sido apresentada. É o seguinte: Deus, que tudo sabe, o passado, o presente e o futuro, deve saber que tal espírito seguirá mau caminho, sucumbirá e será infeliz. Nesse caso, por que criou? Ora, por certo, sabe Deus perfeitamente a linha que seguirá um espírito, pois de outro modo não teria a ciência soberana. Se o mau caminho a qual se aventura o espírito devesse totalmente conduzi-lo a uma eternidade absoluta de penas e sofrimento. Se, porque tivesse falido, lhe fosse sempre negado reabilitar-se, a objeção acima
teria uma força lógica incontestável. E talvez aí residisse o mais poderoso argumento contra o dogma dos suplícios eternos. Nesse caso, é impossível. Nesse caso, é impossível sair do dilema. Ou Deus não conhece a sorte reservada à sua criatura, então não tem soberana ciência, ou, se a conhece, ele a criou para ser eternamente feliz e, portanto, não tem a soberana bondade. Com a doutrina espírita, tudo concorda perfeitamente e não há mais contradição. Deus sabe que o espírito tomará um mau caminho. Conhece todos os perigos que este se acha semeado, mas sabe também que dele sairá e que não haverá para ele senão um atraso. É uma bondade e, para facilitar, multiplica em sua rota advertências salutares, das quais, infelizmente, nem sempre ele aproveita. É a história de dois viajantes que querem alcançar um belo país, onde viverão felizes. Um sabe evitar os obstáculos, as tentações que fariam parar no caminho. O outro, por imprudência, choca-se contra os mesmos obstáculos. Leva quedas que o atrasam, mas chegará por sua vez. No seu caminho, pessoas caridosas o previnem dos perigos que correm e, se por presunção não as escuta, mais repreensível será por isso. O dogma da eternidade absoluta das penas é atacado violentamente por todos os lados, não só pelos ensinos dos espíritos, mas pela simples lógica do bom senso. Sustentá-lo é desconhecer os atributos mais essenciais da divindade. É contradizer-se, afirmando de um lado o que se nega do outro. Ele cai, e a fileira de seus partidários se esclarece dia a dia, de tal sorte que se é absolutamente necessário nele crer. Ser católico em breve não haverá mais, nele crer para ser católico. Em breve não haverá mais verdadeiros católicos, assim como hoje não haveria se a igreja tivesse persistido em fazer artigo de fé do movimento do sol, dos 6 dias da criação. Insistir numa tese que a razão repele é desferir um golpe fatal à religião e dar armas ao materialismo. O espiritismo, ao contrário, vem reavivar o sentimento religioso que se verga aos golpes aplicados pela incredulidade, dando sobre questões do futuro uma solução que o mais severo raciocínio pode admitir. Rejeitá-lo é dispensar a tábua de salvação. Bonito texto, né? Interessante, né? Kardec, quando faz a observação, pode esperar, né? Então, aí eu agora falo, Kardec era médio? Intuitivo, sim, né? Com certeza, né? Porque essas respostas são muito profundas, né? E ele era preparado para isso, né? Então, essas questões, assim, que às vezes nós esquecemos, né, nós até espíritas, às vezes esquecemos de fazer esse raciocínio lógico das coisas, né? Às vezes acabamos esquecendo, vamos caindo, às vezes, alguns conceitos. Poxa vida, essa lógica aí que ele perguntou aí do espírito, da bondade de Deus, né, de criar o espírito que ele sabe que vai ser o mal. Peraí, ele sabe porque ele está vendo o caminho que ele está tomando, mas ele tem o livre-arbítrio. Ele sabe disso, que ele vai fazendo escolha, que ele falou aquele exemplo da estrada é bem claro. Ele sabe, a estrada é igual. Parecida dos dois, tem que chegar lá. Mas um chega assim e fala, eu não vou por isso aqui, eu vou por esse caminho aqui, porque eu... Aí chega uma pessoa e fala, olha, você deve ir por aí, porque ele é perigoso. Não, mas eu sei, eu vou, né? Não é assim com nós, às vezes. No nosso orgulho,
aquela teimosia de não querer aceitar a opinião dos outros ou de alguma coisa assim, e a gente toma alguma decisão, né, que nos atrasa, vamos dizer, nos nossos projetos aqui no mundo terreno, às vezes, né? Eu falo assim, esse exemplo, muitas vezes nós estamos constantemente sendo bombardeados por isso. E você pode fazer escolhas. Eu já contei exemplos do meu pessoal, que eu poderia ter ido para lá e para cá, e você não foi, que vem a intuição de você não ir, e depois você vê que estava certo o caminho a ser seguido. Né? Eu poderia ter ido. Entendeu? E assim como nós, sempre é assim. Tá? Que nós estamos falando, sempre na vida é assim. Se a gente perceber, sempre as coisas estão sendo colocadas para nos favorecermos, a nós tomarmos a decisão, é a nossa evolução. A escolha é nossa, nós vamos culpar alguém? Vamos culpar a Deus? Vamos culpar, porque não. Né? Sempre teve escolha. Se aconteceu daquela maneira, para mostrar para nós, falar, olha, você é teimoso, hein? Você não quer mudar. Muda, né? E outra, bom, você errou, foi e tal. Agora volta lá e começa de novo. Agora você sabe o caminho até aqui, você sabe até onde chegou aqui, você sabe, tem outra oportunidade de novo de fazer o aprendizado. É aí que está a grande beleza da justiça divina e da filosofia espírita, que vem nos esclarecer sobre tudo isso. Né? Tudo bem. Encerrou o horário? Deu no horário. Rapidinho, né? O tema foi até Rapidinho. bacana, gostoso hoje, né? Bem bacana, né? Tá vendo? Bom, tá aí, meus amigos. Mais um tema aí, mais um estudo aí para reflexão nossa, né? De aprendizado. Olha, tantas questões aí que foram postas aí, tantos pontos aí que merece nos aprofundarmos sempre, né? Eu sempre coloco aí a grandeza da filosofia espírita está nisso, né? E às vezes, quando a gente lê esses textos, e é isso que a filosofia espírita tem esse objetivo, como a filosofia em si é isso, né? Às vezes isso gera muito, muito mais outras perguntas, né? E aí, quando a gente vai buscando, aí eu acho muito importante, quando tem mais perguntas na nossa mente, aí vamos buscar a resposta para essas perguntas, nos estudando mais, aprofundando mais, e quando a gente vai aprendendo aquilo, aparece outra pergunta, e assim vai, só progrediremos com as perguntas. Né? E nós temos que valorizar mais a próxima pergunta do que a resposta. O Kardec fazia muito isso, né? Valorizar as perguntas, né? O porquê. Aí eu vejo assim que as crianças, né, como é que elas são, né? As crianças com certa idade, elas, tudo é pergunta, né? Porque o aprendizado é assim. Então nós temos que tornar um pouquinho de criança, na filosofia tem que tornar um pouquinho das crianças nas questões morais, né? Perguntar mais sobre as questões, mas por quê? Por quê? Porque acontece aí vou lá buscar a resposta, vão refletindo, aí a resposta vai surgindo, e vai surgindo mais perguntas, e assim sucessivamente. Até um dia, que nem ele coloca ali, nós temos espíritos puros. Quando será? Muito tempo, né? Bom, tá aí, amigos. Então vamos aproveitar esses instantes para os nossos agradecimentos a Deus pela sua bondade, amor e justiça. Na realidade, a bondade de Deus está na justiça. Às vezes nós pensamos num Deus bondoso que nos consegue, não. Ele é bom porque ele é soberanamente justo. E assim, tudo tem que ser conquistado, raciocinado, lógico. Senão, não haveria bondade. Então, nessas questões das nossas desarmonias, dos nossos desequilíbrios, dos nossos infortúnios, tudo está perante a justiça divina. Se isso ocorre, é porque ainda, como foi colocado naquele texto, ainda estamos buscando caminhos errados e precisamos levar uns chocalhos aí, uns balanços aí nas nossas vidas para despertarmos pelas mudanças. Sempre essa questão. O que eu tenho que compreender de tudo isso? O que eu tenho que me modificar? Tudo é aprendizado. Por isso, nosso agradecimento a Deus. E para compreendermos tudo isso, temos o nosso Mestre Jesus, que nos deixa o legado do Evangelho, que nos mostra
o caminho para conhecermos as leis divinas. E ainda temos os benfeitores, os profetas, como se disse no texto, que vêm sempre nos orientar, nos guiar, nos mostrar. E ainda tem os bons amigos espirituais particulares, que nós muitas vezes desprezamos, como foi colocado no texto. Nós temos que voltar a essa sintonia com esses amigos, confiando e cada vez mais intensificando a nossa fé. Nada acontece por acaso. Obrigado, mais uma vez, a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, benfeitores. A toda essa equipe espiritual dessa codificação espírita, da revista Espírita, que nos deixa essa obra, que nos ajuda na compreensão das leis divinas. Obrigado a todos e até a próxima estudo. Que assim seja.